Então, hoje vamos falar um pouco da família de Feliciano André Gomes. O pai de Feliciano André Gomes, Vicente André Gomes da Costa, era um africano livre. Nós já dissemos que africanos livres eram aqueles que provavam, que conseguiam provar ter chegado no Império do Brasil após a Lei de 7 de novembro de 1831. Aquela lei que foi conhecida, como já dissemos, na historiografia como Lei para Inglês Ver. Foi um acordo entre o Brasil e Inglaterra de que, a partir daquela data, todos os africanos na condição de escravizados desembarcados no Brasil eram ilegais. E provando que tinham desembarcado após essa data, eles se tornavam africanos livres. Alguns deles retornaram para o continente africano, como já mencionamos mais de uma vez aqui, não é? Vicente André Gomes não retornou. Vicente André Gomes da Costa não retornou. Não retornou e ficou aqui, constituiu família aqui. Então, o Vicente André Gomes da Costa, africano livre, nascido no ano de 1830, provavelmente na África Ocidental. Num anúncio que identificara como Vicente André Gomes da Costa, né, no jornal Diário de Pernambuco, a edição número 100, do ano de 1870. Este era um comerciante, foi casado com a também africana Domingas André Gomes, nascida no ano de 1828, residente na freguesia, hoje bairro de São José, mais exatamente na rua de Santa Rita, com um ponto comercial. Era ali que residia Vicente André Gomes da Costa, sua esposa Domingas André Gomes e os filhos. Não sabemos se Domingas era africana liberta ou se é africana livre. Uma coisa é certa, não estavam mais sobre o jugo ou sobre a condição de escravizados, mas provavelmente não estavam livres de sofrerem discriminações pelo estigma da cor ou da origem. Destacamos que os pais eram africanos porque no Brasil de ontem e de hoje, a discriminação recai sobre as pessoas não brancas, faz dos que têm a pele ou a melanina as vítimas preferenciais do preconceito. Concordamos com Horaci Nogueira, que disse que no Brasil o preconceito é de marca, ou seja, quanto mais a pele escura, os traços caracterizados como da África subsaariana, ou seja, lábios grossos, nariz chato, cabelo crespo, lábios grossos, esses são os mais discriminados. Podemos dizer, então, que no Brasil existe uma certa hierarquização da discriminação. Quanto mais pele clara e traços próximos dos brancos ocidentais, menos discriminados. Então, o preconceito racial no Brasil se dá pelo fenótipo, não é pela origem. Quer dizer o seguinte: a pessoa pode ter uma origem africana, mas se ela não carrega na pele, nos traços fenotípicos, né, as características que nós mencionamos, eles têm a probabilidade de serem menos discriminados. Continuando, então, sobre
a família de Vicente André Gomes da Costa. Vicente André Gomes da Costa e Domingas André Gomes tiveram 3 filhos. Feliciano André Gomes, que se tornou bacharel em direito e político e professor. Vicente André Gomes Filho, que herdou o mesmo nome do pai. Fez-se médico e ocupou vários cargos no governo da província de Pernambuco. E Claudiano André Gomes, que, como o pai, se tornara um comerciante, estabeleceu-se no mercado de São José. Dos 3, apenas Feliciano não legara descendentes a Vicente e Domingas, conforme preza a tradição africana. Então, na tradição africana, ter filhos é considerado uma dádiva de Deus, né? Feliciano André Gomes não teve filhos, mas nós vimos que ele ajudou a cuidar dos sobrinhos, até porque Claudiano André Gomes, o comerciante, morreu cedo. Continuando então. As informações acerca dos genitores Vicente André Gomes e Domingas André Gomes são ainda precárias. Faremos algumas alusões a partir das fontes preliminares já mencionadas, mas é possível que hajam documentos junto a de outros africanos livres nos inventários do Memorial da Justiça de Pernambuco. Já tivemos oportunidade de identificar outros africanos livres, ou mesmo a comunidade de africanos livres no Recife, na segunda metade do século XIX. Encontramos a primeira pista de Vicente André Gomes no ano de 1862, desembarcando do vapor nacional Cruzeiro do Sul, indo do Rio de Janeiro e portos intermediários para a capital da província de Pernambuco, Recife. Na época, identificado como africano livre. No mesmo vapor estava outro africano, Pedro, este na condição de liberto. Mas esta não foi a única vez que encontramos Vicente André Gomes embarcando ou desembarcando no porto do Recife. Na década de 70, o identificamos nos diversos vapores. Mandaú, procedente de Aracaju, Mandaú, procedente dos portos do Sul, o navio Espírito Santo, procedentes do Sul, no navio Marquês de Caxias, em direção ao Sul, indo e vindo da Bahia no vapor Salvador e Marquês de Caxias. Estas frequentes viagens, com certeza, estavam relacionadas com seus negócios, visto que ele tinha um comércio na Rua de Santa Rita, número 18, na freguesia, hoje bairro de São José. Conjecturamos que ele tenha vivido algum tempo em Aracaju. As correspondências a ele remetidas no ano de 1868 e que ficaram retidas no correio local por não haver encontrado o destinatário, são as evidências que nos levaram a tal suposição, ou seja, que ele teria vivido um tempo fora do Recife, muito provavelmente em Sergipe. A residência da família era também nas imediações da freguesia de São José. Aliás, era a freguesia de São José uma das freguesias mais africanizadas do Recife, na época, conforme o censo
de 1872. Ele, Vicente André Gomes da Costa, como uma pessoa livre e de algumas posses, necessitava de uma ama, de uma empregada ou escrava. Por isso colocou um anúncio no jornal. E foi também a única vez que o encontramos se identificando como da Costa. As outras referências era apenas Feliciano André Gomes. Então, ele colocou o seguinte aviso ou solicitação no jornal, abre aspas, precisa-se de uma ama para cozinhar e lavar, pois quem quiser, dirija-se à Rua Santa Rita, número 10, em casa do senhor Vicente André Gomes da Costa. Fecha aspas. Esse aviso, essa notícia, foi publicada no Diário de Pernambuco, na edição número 100, do ano de 1870, na página 4. Isso era uma quinta-feira, 5 de maio. Sobre Domingas André Gomes, sabemos que era uma pessoa de referência na freguesia de São José, conforme indica a nota comentando o seu falecimento com a idade avançada de 75 anos. Falou-se também na missa de sétimo dia. A referência não só pelo empenho que ela deve ter tido nos negócios após a morte do marido, que o marido morreu em 1880, mas também sobretudo, em virtude da ascensão social dos filhos, Feliciano André Gomes e Vicente André Gomes Filho. Ascensão esta que não seria possível sem ela, a mãe. Ela que se tornou a provedora da família André Gomes, não é? Era, segundo a nota de falecimento, mãe, sogra e avó. Então, o jornal A Província noticiou a morte de Domingas André Gomes da seguinte forma, abre aspas, na avançada idade de 75 anos, faleceu ontem, às 6 horas da tarde, vitimada por um ataque de congestão cerebral, a dona Domingas André Gomes, viúva do negociante Vicente André Gomes e mãe dos ilustres senhores Feliciano André Gomes, advogado, e Vicente André Gomes, médico. Fecha aspas. Com a morte do marido em 1880, Domingas André Gomes deve ter tomado as rédeas dos negócios. Em 1885, quando os ventos do abolicionismo sopravam na cidade do Recife em diversas direções, Domingas foi uma das que se inscreveu para alforriar, através do Fundo de Emancipação, duas escravas de sua propriedade, mãe e filha, Tomásia, preta, 35 anos, casada, e Valéria, 14 anos, solteira. Essas duas escravizadas foram libertadas 15 dias após a inscrição no Fundo de Emancipação, pelo valor de 350 mil réis e 460 mil réis, respectivamente. Vicente André Gomes Filho, nascido no ano de 1877, 18 anos mais novo do que Feliciano, era uma criança de apenas 3 anos de idade quando da morte do seu pai.
O irmão mais velho deve ter sido um modelo de homem a seguir. Tanto é verdade que uma das coroas de flores mencionadas pelo jornal, homenageando Feliciano André Gomes por ocasião de sua morte, era a de Vicente e esposa, com os seguintes dizeres: homenagem do irmão e maior amigo, eterna dor de Vicente e Anunciada. Então, o irmão Vicente André Gomes Filho e a sua esposa Anunciada remeteram essa coroa de flores por ocasião da morte do irmão e cunhado Feliciano André Gomes. Feliciano André Gomes tentou por diversas vezes ingressar na faculdade de Direito, assim também como seu irmão, né? Vicente André Gomes Filho. Mas o Vicente André Gomes Filho não conseguiu entrar no curso de Direito na Faculdade de Medicina como irmão, e por isso dirigiu-se à Bahia, a Salvador, e conseguiu entrar na Escola de Medicina em Salvador. E conquistou o diploma de médico em 1902, não é? Quando voltou para casa e foi recebido com honras. Inclusive, também foi até noticiado no jornal o retorno de Vicente André Gomes Filho, retornando a Recife, vindo da Bahia, com o título de doutor. Foi o que noticiou o Pequeno Jornal em 1903, na edição número 16, a página 1. Diz o jornal: Dr. Vicente André Gomes retorna no vapor Alagoas. Chegou anteontem da Bahia, onde brilhantemente concluiu seu curso de medicina. O Dr. Vicente André Gomes, regozijado por esse fato, o seu prezado irmão, Dr. Feliciano André Gomes, ofereceu aos seus amigos uma festa íntima, onde reinou a maior animação. Ao Dr. Vicente André Gomes, apresentamos as nossas saudações. Então, isso foi a homenagem, né, que o Pequeno Jornal, que era um periódico do Recife, fez ao médico Vicente André Gomes Filho, por ocasião do seu retorno, após ter concluído o curso de medicina. Não foi a primeira vez, nem a última, que a família André Gomes apareceu nas notas sociais dos jornais do Recife. Encontramos outras menções aos irmãos André Gomes, quando ainda acadêmicos. A cada período de férias em que Vicente André Gomes Filho se deslocava de Salvador para Recife e vice-versa, era citado nas colunas sociais, destacando seu desempenho e brilhantismo na Faculdade da Bahia, numa época em que era comum ver os africanos e seus descendentes citados nas ocorrências policiais apenas. Esta família de negros era exceção à regra. E segundo o colunista da revista Cidade, mencionada anteriormente, Feliciano tinha orgulho de ser negro. Por ocasião do centenário do nascimento de Vicente André Gomes, em 1977, os jornais destacaram diversas homenagens prestadas ao memorável médico, destacando a sua trajetória profissional. Em homenagem prestada na Assembleia Legislativa de Pernambuco, vários parlamentares fizeram referências à atuação do médico,
entre eles Honório Rocha, que lembrou uma frase que para ele caracterizava o exercício da medicina de Vicente André Gomes. A frase é a seguinte, abre aspas, não se pode falar em dinheiro antes de curar o doente. Essa era uma frase de Vicente André Gomes, né? Segundo o seu colega Honório Rocha. Então dá para sentir aí o desprendimento, né, desse médico em relação aos seus pacientes. Vicente atuou no campo da medicina por 38 anos, destacando-se no combate das epidemias em Pernambuco no ano de 1906 e 1918, no memorável combate à gripe espanhola. Foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina de Pernambuco e um dos idealizadores do primeiro Congresso Médico do Norte e Nordeste. Entre outros cargos, foi nomeado médico adjunto do Hospital Pedro II, em 1904, nomeado para exercer o cargo de substituto de clínica geral do Hospital Pedro II, em 1905, nomeado inspetor-geral de higiene do estado de Pernambuco, promovido ao posto de major médico e a chefe do Corpo de Saúde da Força Pública em 1926. Vicente André Gomes contraiu núpcias por 2 vezes, tendo vários filhos, entre eles Moacir André Gomes, que seguiu a carreira do pai, além de tornar-se um político, seguindo as trilhas do tio Feliciano André Gomes. Experiências familiares compartilhadas que serviram para estruturar e fortalecer esses afro-pernambucanos numa sociedade marcada pelo racismo estrutural. Um segundo irmão de Feliciano, Claudino André Gomes, seguiu a profissão do pai e tinha um comércio no mercado São José. Quando da nomeação de um administrador do referido mercado, José de Melo Albuquerque Montenegro, ao que nos parece, por questões políticas, Claudiano juntou-se aos demais comerciantes e assinou um abaixo-assinado em defesa da vítima. Claudino foi casado com Teresa de Jesus Gomes e teve os seguintes filhos: João André Gomes, Severino André Gomes, José André Gomes. Sabemos através de jornais da morte de Teresa no ano de 1905, quando ela já era viúva. Seu féretro saiu da residência de seu cunhado, Feliciano André Gomes, à Rua Direita, número 112, segundo andar, onde provavelmente ela morava com os filhos acima mencionados. Então, nós apresentamos aqui um pouco da família do Feliciano André Gomes, o tribuno negro. Na nossa próxima postagem, falaremos um pouco da sua trajetória como bacharel de direito, político e ativista social. Grande abraço e até a próxima postagem.